Não é visita, né? Seja bem-vinda. Olha, uma portuguesa no nosso meio. Ministério de Louvor, muito obrigada. Daqui a pouco vocês voltam. Irmãos, nesse mês de setembro nós estamos falando sobre os heróis da fé. E hoje o tema dessa noite é fé, jejum e consagração. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nesse momento, para que a gente possa ler a palavra. Glória a Deus. Vocês podem abrir lá em Daniel 10, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Todos acharam? Posso ler? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado na palma das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às minhas palavras, às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você pode orar comigo pela palavra dessa noite? Pai, nesse momento nós oramos, Jesus. Pedimos, ó Pai, a cobertura do Teu Espírito, Senhor. Reveste esse lugar, ó Pai, com os Teus anjos, Pai, ministradores, com os Teus anjos guerreiros, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, mantenha a nossa mente cativa ao céu agora, Pai. Tira, Senhor, do nosso meio toda a distração, Senhor. Toda a agitação do nosso espírito, Senhor. Coloca a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira do nosso meio, Senhor, toda a falta de reverência, Pai, porque nessa noite, Jesus, nós te reverenciamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos glória e honra. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, aqui nessa passagem, Daniel estava no exílio na Babilônia, vivendo numa realidade de perseguição e opressão espiritual e política. Ele já havia passado por 3 reis, sendo eles Nabucodonosor, Belsazar e Dário. E agora, no capítulo 10, ele estava com o rei Ciro.
Os estudiosos dizem que quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha por volta de 15 a 17 anos de idade. Muito jovem ele foi levado para a Babilônia. E provavelmente nessa passagem ele estaria com cerca de 81 a 83 anos de idade, já idoso. Resumindo, Daniel já estava com mais de 80 anos quando Ciro começou a reinar sobre a Babilônia. Estava num país que não era dele, com um povo que não era o seu povo, numa cultura completamente diferente da sua. Ele viveu lá por volta de 67 anos. No capítulo 10 é o início de uma grande visão profética sobre o futuro de Israel e os últimos tempos. Olha que interessante. Daniel, ele teve essa revelação de Deus, aproximadamente os estudiosos dizem que 536 anos antes de Cristo. Deus deu a revelação para Daniel dos últimos tempos, daquilo que nós ainda vamos viver. Ele teve a revelação que fala sobre acontecimentos futuros, guerras espirituais, juízo e a vitória final de Deus. E Daniel, ele foi um dos profetas do Antigo Testamento a ter a revelação dos últimos dias com mais clareza. E a palavra diz que Daniel entra em jejum e oração por 21 dias, buscando entendimento da visão que ele havia tido. O capítulo mostra claramente a existência de uma batalha espiritual, invisível, onde anjos e principados espirituais lutam. E aqui, quando fala sobre o príncipe da Pérsia, porque também na passagem vai falar sobre Ciro, o rei da Pérsia. E aqui está falando sobre um homem, né, o rei da Pérsia. Mas quando retrata aqui o príncipe da Pérsia na palavra, está falando sobre um principado espiritual que dominava aquela região. Porque cada país, cada cidade, cada nação, ela tem um espírito que governa, que domina, né, os principados e as potestades. E aqui, esse príncipe da Pérsia era um espírito maligno que dominava aquela região naquele tempo. E nessa noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre 3 pilares que sustentaram Daniel naquele tempo e é os 3 pilares que devem nos sustentar ainda hoje. E o primeiro pilar é a fé. Daniel confiou que Deus ouviria suas orações mesmo sem ver respostas imediatas. Então Daniel, ele jejuou por 21 dias. No 5º dia não houve resposta, no 10º dia não houve resposta. Só foi haver resposta no 21º dia. E mesmo assim, ele continuou até que a resposta chegou. Então, o que nós podemos aprender com a vida de Daniel é que a gente precisa ser persistente. Porque Daniel, ele esperou por 21 dias para obter a resposta. Porque existe uma batalha espiritual. Saiba que se você está orando diante de Deus, o Senhor está ouvindo as suas orações. Mas você precisa permanecer, porque às vezes a resposta não chegou, porque está havendo uma batalha espiritual. E se você desistir, você não vai receber. A fé é acreditar que a resposta já foi liberada, mesmo que ainda não tenha sido vista com seus olhos naturais. É você ter a certeza no seu coração de que o Senhor está ouvindo as suas orações. E que a resposta vai chegar. Ainda que os seus olhos não vejam, ela está vindo ao seu encontro, a resposta. Amém? Lá em Hebreus 11:1, gostaria que você colocasse aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza. Então, você precisa ter certeza. Quando você se coloca em oração diante de Deus para pedir por algo, você tem que ter essa certeza no seu coração, de que a resposta vai vir. A palavra de Deus também vai dizer lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Daniel, ele foi chamado de homem muito amado, como nós lemos, pois ele confiava plenamente na promessa de Deus. Ainda que ele estivesse vivendo num caos, longe da sua terra, vivendo como um exilado, como um escravo, de um povo que não era o seu povo, ele permaneceu. Porque ele confiava plenamente na promessa do Senhor. Então a fé, ela é a certeza, é a confiança firme em algo que ainda não aconteceu.
Ainda que você não viu, ainda que ainda não tenha acontecido, você tem a certeza no seu íntimo, no seu coração. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele te traz essa certeza de que ainda que os seus olhos naturais não possam ver, você tem a certeza de que vai acontecer. Então a fé também, ela é a convicção, é acreditar no invisível como se já fosse real. Então mesmo que os seus olhos naturais não consigam ver, os seus olhos espirituais já conseguem enxergar a promessa. É como se espiritualmente você já conseguisse ver a promessa e conseguir tocar a promessa. Sabe? Às vezes o Senhor já te prometeu algo e você olha para a sua realidade e você fala, é impossível. Até mesmo se você contar para alguém, pode ser que as pessoas até riam de você. Porque o seu contexto é completamente diferente. É impossível. Mas, com seus olhos espirituais, o Senhor já te fez enxergar a promessa. É como se você já pudesse tocar a promessa. É essa convicção, é essa fé que nós devemos ter. E como o pastor Tiago falou nas últimas 2 pregações dele, e eu repito, eu vou reforçar, até falei para o Mike, nossa, o Tiago está falando isso e eu já coloquei isso na minha palavra, mas o Mike falou assim, se Deus, é porque o Senhor quer reforçar isso. Então a fé, queridos, não é otimismo. A fé também não é pensamento positivo. É crer em Deus, no seu caráter santo e em suas promessas. Mesmo sem ver ou entender tudo. Às vezes nós temos a mania de querer entender tudo, de querer estar no controle de tudo. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa entender nada. Você não precisa estar no controle de nada, até porque, na verdade, nós não temos controle de absolutamente nada. Você só precisa crer e confiar. Daniel, ele foi perseguido pela sua fé em Deus. E quando o rei decretou que não orassem, sabe o que Daniel fez, irmãos? Daniel, ele não foi se justificar para o rei. Ele não foi correr atrás do rei em meio à perseguição que ele estava sofrendo, à injustiça que ele estava sofrendo. Ele não foi atrás do rei e falar, rei, mas eu não estou fazendo nada demais, eu estou orando ao meu Deus. Eu não estou fazendo nada. Ele não foi se justificar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Por que você está querendo se justificar? Por que você está querendo falar? Daniel, ele não foi se justificar para o rei humano. Ele foi se justificar. Na verdade, ele não foi se justificar. Ele foi buscar justificação no Rei dos Reis. Porque ele sabia quem justificava ele. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é o mesmo que te justifica. Então, se você está querendo se justificar para homens, vá para esse lugar da presença de Deus e saiba que Ele é quem te justifica. Amém? Então, se você está sofrendo perseguição, se você está sendo injustiçado, para de se justificar. Vá para o lugar da presença de Deus, porque é Ele quem vai te justificar. Só que sabe o que Daniel fez, irmãos? Diante de perseguição, diante de afronta, de injustiça, porque ele estava sendo injustiçado. Ele estava sendo perseguido. Sabe o que ele fez? Ele, ao ouvir o decreto do rei, ele vai para a casa dele, ele sobe para o quarto dele, ele ora e abre a janela e olha para Jerusalém. Ele olhou para a promessa que havia sobre o povo dele, sobre ele. E foi aquilo que manteve ele firme. Foi aquilo que manteve ele de pé. Então, qual janela você precisa abrir para voltar a ter esperança? Qual janela você precisa abrir? Lá em Lamentações 3:21 vai dizer assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, meu querido, minha querida, se nessa noite você está desesperançoso por causa de injustiça, de ameaça,
Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Qual promessa você tem sobre a sua vida? Todos aqui têm uma promessa. Todos. Do primeiro ao último do banco tem promessa. Seja para essa era aqui, terrena, como para a eternidade. Você tem uma promessa, fique tranquilo. Você tem uma promessa. Então se apegue a ela. Se apegue à sua promessa. Daniel, ele tinha isso muito claro dentro dele. E foi essa fé que manteve ele firme, mesmo em meio a grandes provações. Daniel, ele pôde experimentar as promessas de Deus sendo cumpridas. Porque ele permaneceu firmado, crendo firmemente nas promessas de Deus. Ciro, esse rei Ciro que é citado aqui nessa passagem, ele é o mesmo Ciro citado em Esdras 1. Como rei que decretou o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo. Então Daniel, mesmo idoso, ele pôde contemplar a promessa do Senhor. Deus havia feito uma promessa. E a fé de Daniel o sustentou para vê-la se cumprindo. E eu conversava com o Mike essa semana, enquanto eu preparava a ministração, na verdade na semana passada, e a gente vem conversando, e eu falei assim, meu Deus, que nível de fé é essa que esses homens tinham? Jesus, o que é que eles entenderam que eu ainda não entendi, que eu preciso entender? Meu Deus! Os amigos dele que também foram, que provavelmente tinham a mesma idade, que foram para exilados lá, eles foram jogados na fornalha e para eles tanto faz, tanto fez. Era um nível tão profundo de fé, de intimidade com Deus, que para eles não importava. Porque eles sabiam quem ia justificar eles diante da injustiça. Então, é essa fé que devemos ter. Uma fé que não se abala com o noticiário. Você anda abalado com o noticiário? É esse tipo de fé que nós precisamos ter. Uma fé que não se abala com o noticiário. Uma fé que não se abala com o governo terreno. Você está abalado. Por quê? Com as notícias. Por que você está se abalando com o noticiário, com o jornal, com o que as pessoas estão falando? Por que você está desesperado? Sabe, eu vejo pessoas desesperadas, entrando em depressão. Hoje mesmo minha mãe falava que tem uma pessoa conhecida que está em depressão, porque o Bolsonaro foi preso. Gente, misericórdia. Sabe? Então é esse nível de fé que nós precisamos ter. Uma fé que não se abala com o governo terreno. Uma fé que não se abala com perseguições e oposições. Porque deixa eu te dar uma notícia não tão agradável assim. Se você serve a Jesus de verdade, e eu estou falando não de vir no culto, irmãos. Eu não estou falando de você servir a Deus, de falar que você serve a Deus. Eu também não estou falando de você servir a Deus e falar que você serve a Deus na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu estou falando de você servir a Deus de verdade. Então, se você serve a Deus de verdade, esteja preparado para uma coisa. Você vai ser perseguido e vai sofrer oposição. Isso é fato. Vai haver oposição. Existe uma guerra invisível acontecendo a todo momento. Houve uma guerra para que a gente pudesse estar aqui hoje. Está havendo uma guerra nesse momento, é que os nossos olhos naturais não podem ver, mas se o Senhor abrissem os nossos olhos espirituais agora, nós poderíamos contemplar a guerra que está tendo aqui nesse momento, para que muitos não recebam a palavra de Deus no coração. Então, nós vivemos em constante guerra espiritual. Mas a boa notícia é que aqueles que não se dobram diante da oposição, aqueles que permanecem firmes, mesmo em meio à perseguição, poderão experimentar das promessas de Deus. Então, se você não está se dobrando diante da perseguição, se você não está se dobrando diante de injustiça, se você não está se dobrando diante de afronta do inimigo, de decretos do inimigo sobre a sua casa, sobre a sua vida, então você vai experimentar das promessas de Deus.
Assim como Daniel, mesmo idoso, pôde contemplar a promessa do fim do exílio sendo cumprida, não importa o dia, o tempo ou com quantos anos você está ou vai estar, você vai experimentar as promessas de Deus. Não importa se você está idoso, Daniel também estava. E ele pôde experimentar as promessas de Deus. E sabe, queridos, Daniel aqui, ele jejuou por 21 dias e ele não jejuou para benefício próprio. Ele não jejuou para receber algo material. Porque eu ouço, até mesmo eu já fiz isso, erroneamente, mas muitas pessoas jejuam, fazem o jejum de Daniel de 21 dias para receber bênçãos materiais. E o jejum de Daniel aqui, segundo as Escrituras, não era para benefício próprio, não era para receber bênção, não era para isso. Era para receber direcionamento do Senhor acerca daquilo que Ele faria para o povo dele. Então, não importa a idade que você está ou vai vir a ter. O que importa é que você vai poder contemplar e experimentar da fidelidade do Senhor em cumprir as promessas dele na sua vida. Hoje mesmo eu falava com o Mike em casa, nós orávamos e eu falei, amor, nós temos muitas promessas sobre as nossas vidas. Mas, às vezes, a gente fica ansioso em viver as promessas. Mas o Senhor falou claramente no meu coração que as promessas que Ele tem na minha vida, pode ser que eu não venha a experimentá-la completamente. Mas certamente as pessoas que estão ao meu redor, a minha casa, a minha família, as minhas filhas, experimentarão completamente a promessa. Daniel, ele não pôde, né? Segundo alguns estudiosos, falam que por conta da idade dele, provavelmente Daniel não voltou a Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas ele pôde contemplar os irmãos dele voltando. Ele pôde contemplar a fidelidade do Senhor e experimentar a promessa se cumprindo. Amém? E eu quero falar aqui sobre o segundo pilar, que é o jejum. Daniel praticou um jejum parcial. Ele não comeu manjares, carne, nem vinho. Irmãos, jejum não é dieta. Muitas vezes eu jejuei, mas na verdade eu fiz só dieta, só passei fome. Jejum não é dieta. Não é só se abster de alimento. O jejum não é para você manipular Deus. Na verdade, o jejum não manipula Deus. Não é uma barganha com Deus. Ah, se eu jejuar, Deus vai me dar tal coisa. Se eu jejuar, Deus vai fazer tal coisa. Não, não é sobre isso. Não é uma barganha com Deus. E também não deve ser feito para tentar comover Deus. Olha, eu vou ficar o dia inteiro sem comer e o Senhor vai olhar para mim e vai falar, ai, tadinha da minha filha. Eu vou abençoar ela porque, coitada, ela está passando mal. Está com dor de cabeça, a pressão está baixando. Coitada. Não, irmãos. Não é sobre isso. Não adianta você jejuar com esse propósito. O jejum é para alinhar o nosso coração e fortalecer o nosso espírito. Amém? Então, o propósito do jejum, que Daniel entendeu e que nós devemos entender, é esse. É para alinhar o nosso coração ao Senhor e fortalecer o nosso espírito. Não devemos jejuar com a motivação errada, para receber coisas, pois o jejum é para abater a nossa carne e mostrar a ela o lugar que ela tem que ficar. O jejum, ele serve para isso, irmãos. Para abater a nossa carne e mostrar para ela onde que ela tem que ficar. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus. É uma forma de falar para o Senhor, Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço que nada sou, nada tenho, nada posso fazer sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Por isso que eu estou jejuando, Jesus. Através do jejum, Daniel se desligou das distrações e focou totalmente em Deus. Irmãos, e eu estou falando coisas para você que eu já vivi, que eu já passei, erroneamente, e que a gente aprende com Deus. É que você, quando jejuar, você tem que
tirar todas as distrações. Era isso que Daniel fazia, ele tirava todas as distrações, ele se conectava ao Senhor. Não que se você estiver jejuando, você não vai trabalhar, você vai faltar no seu trabalho, ou você vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque você agora está jejuando. Não, não é sobre isso, mas é você tirar todas as distrações. Para mim, a minha maior distração é o meu celular. Eu não sei qual que é a sua distração, você sabe qual que é a sua distração. Então, quando você for jejuar, tire aquilo que é distração para você conseguir se conectar completamente ao Senhor. Então, quando você for jejuar, não tire somente alimento. Não se abstenha somente de alimentos. Se abstenha de distrações, daquilo que alimenta a sua carne. Porque não vai adiantar você se abster de alimentos e você ficar com o seu celular ou ficar na frente da televisão alimentando a sua carne. Você precisa se conectar ao Senhor. O jejum promove em nós transformação interior. Então, o jejum, ele tem essa função também, de trazer luz em nós e transformar o nosso interior. Ele joga luz e mostra aquilo que precisa ser curado e tratado em nós. Ele promove em nós uma desintoxicação. Porque quando nós estamos jejuando, nós tiramos as distrações, nós vemos o quão fúteis é as coisas. Porque nós nos conectamos com o Senhor. Ele nos traz clareza de propósito, alinhamento com a vontade de Deus. E o terceiro pilar é a consagração. A palavra consagrar vem do latim consacratio, que significa tornar sagrado, dedicar ao sagrado, separar para uso divino. Então, consagrar é você se separar para buscar intensamente ao Senhor. É negar os prazeres e as distrações para se concentrar no espiritual. É você se conectar ao Senhor. E desde jovem, né, como eu falei aqui, Daniel, ele era muito novo, ele era jovem. E desde jovem, Daniel, ele fez um compromisso pessoal com Deus. E eu tenho certeza que cada um aqui tem um compromisso pessoal com Deus. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Então, eu tenho um compromisso pessoal com Deus. E Daniel, ele tinha um compromisso pessoal com Deus. Então, a consagração de Daniel começou com uma decisão firme no coração. Ele decidiu firmemente no coração dele agradar a Deus, mesmo que outras pessoas não tivessem agradando a Deus. Nesse momento eu gostaria de chamar já o Ministério de Louvor, gente. Então, você pode estar se pensando, como que eu posso então me consagrar ao Senhor? A primeira coisa que Daniel entendeu, e a gente precisa entender, é que ele decidiu no coração dele não se contaminar. E o cisne, eu acho que vocês já ouviram isso. O cisne, ele vive em lagos e pântanos, muitas vezes com água escura ou suja. E ainda assim mantém a sua plumagem branca, limpa e elegante. Daniel, ele foi um cisne em meio à Babilônia. Ele não se deixou corromper. Ele permaneceu limpo, puro, mesmo num povo que era idólatra. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Segundo ponto é ter uma vida de oração. Irmãos, não que vocês vão passar o dia inteiro ajoelhado, orando. Não é sobre isso, mas é você ter uma vida de oração é que, se você está lavando a louça, você está em pensamento com o Senhor. Se você for tomar uma decisão importante, você está falando com o Senhor. É a todo momento você está em comunhão com o Senhor, em diálogo interno, às vezes não falado em palavras, mas internamente, em pensamento, você está falando com o Senhor. É presença, é conexão com o Senhor. Oração não é só pedir. Não é só você estar ali pedindo para o Senhor. É você ouvir, agradecer e desabafar e confiar. É como alguém que é muito íntimo seu, que você pode falar sobre tudo
sobre todas as coisas, que essa pessoa não vai te julgar. E sabe, quando você tem alguém muito íntimo, mesmo que você tenta mentir para essa pessoa, falar que está tudo bem, essa pessoa fala para você, não tá. Eu te conheço, eu sei que não tá. Então é esse nível de intimidade que o Senhor quer que a gente tenha com Ele. É jejuar. E o jejum, irmãos, a gente precisa definir um propósito para jejuar. Não é simplesmente jejuar por simplesmente religiosidade. Porque me falaram que eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Tem que ter um propósito para você jejuar. Daniel, ele jejuou com um propósito de receber do Senhor clareza a respeito da visão que ele havia tido. Então, você deve se perguntar, por que eu vou jejuar? Para quê? Tem que ter um objetivo claro. Você vai jejuar por direção, por direcionamento? Senhor, eu estou jejuando porque eu preciso de direção para fazer tal coisa. Senhor, eu vou jejuar porque eu preciso de libertação. Ou estou jejuando pela libertação de tal pessoa. Então, precisa ter. Ou você está jejuando para ter intimidade com o Senhor. Então, precisa estar bem definido o seu jejum. Não é jejuar, se abster de alimento só por simples religiosidade. Não. Precisa ter um propósito. Sem propósito espiritual, o jejum vira só uma dieta religiosa. O quarto ponto é ter temor a Deus. É amar tanto a Deus que você não quer desagradar Ele. Não por medo da punição. Porque muitas pessoas associam temer a Deus com punição de Deus. Não é esse nível. Não. É você temer a Deus a ponto de pensar em não conseguir viver sem a presença dEle na sua vida. É você não querer decepcionar a pessoa que você ama. É esse nível de temor que nós devemos ter. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé agora para que a gente possa orar.